Da porta para fora, o mundo está esperando pelo seu filho. Isso é inevitável. Agora a pergunta é: você está preparado para deixá-lo ir para o mundo? Você está se fortalecendo e fortalecendo o seu filho de forma suficiente para que ele possa ir para o mundo e encarar os desafios que tem? Essa é a grande questão que nós vamos trabalhar aqui hoje. Meu nome é Auriston Magalhães, sou psicólogo há 20 anos e te ajudo a treinar suas emoções para você criar filhos fortes e resilientes e também ter uma família emocionalmente saudável. A ideia de que o seu filho vai ser um adulto e vai tomar conta da própria vida pode ser algo assustador para você. Imagine que em pouco tempo você vai ter que viver essa transição entre alguém que depende de tudo para você, que você tem que resolver todas as questões por ele, e que agora ele vai ter uma vida própria, vai conseguir tocar sua vida sozinho e não vai precisar de você para muitas coisas. E em algum tempo talvez não vai precisar de você para nada, a não ser para bater um papo, tomar um café juntos, almoçar de vez em quando juntos. Pode parecer assustador em grande medida, porque nós passamos uma boa parte da nossa vida dedicada a esses filhos. E quando eles resolvem ir embora, quando resolvem tomar conta da própria vida, nós podemos ter um misto de sentimentos. Um sentimento de medo de ficar sozinho, um sentimento de medo deles não conseguirem dar conta do que tem que fazer, uma sensação de abandono, porque fizemos tudo por eles e agora eles vão embora. E aí parece que o nosso ninho fica mais vazio, né? Tem a síndrome do ninho vazio, que é quando a casa se esvazia e aí fica o casal sozinho e aí as coisas mudam de figura, tudo começa a mudar muito. E aí é preciso reaprender a viver sob uma nova égide, sob uma nova época, sob um novo momento. O que eu preciso deixar claro para vocês aqui é que todas as transições, todas as mudanças na nossa vida são desafiadoras. Tudo requer de nós um envolvimento muito prático, objetivo, firme e corajoso para que aconteça. Se eu tento prender tudo na minha mão, fica difícil. Se eu tento soltar completamente, costuma ser pior ainda. E aí eu preciso te fazer essa pergunta. Você está preparado para o seu filho tomar conta da própria vida e ir embora? Você já se perguntou como é que vai ser esse momento para você? Você já se perguntou como vai ser esse momento para a sua família? E esse momento para o seu filho, para a sua filha, como é que vai ser? Pare para pensar nisso, que a gente vai esmiuçar esse processo aqui agora para vocês, para que a gente continue nessa caminhada de aprendizagem e de apoio mútuo para a gente caminhar nesse esquema de ajuda, pensamento e complementariedade. Você daí, eu de cá, me mande suas perguntas, me mande os seus avanços, que nós vamos caminhando sempre juntos. E o que é deixar seu filho ir? Então, deixar seu filho ir, a primeira coisa é: permita com que ele desenvolva novos papéis, novas autonomias, que ele comece a pegar tarefas e atividades que ele ainda não tinha o costume de pegar e de assumir o controle da própria vida. Isso quer dizer que você vai abandonar seu filho? Deixar ir quer dizer abandonar? Não. Deixar ir é você permitir confiar no seu filho, deixar com que ele teste esse novo momento de vida, mas sempre ali por perto. Então você sai de uma posição de um pai que controla tudo para o seu filho, mas para um pai que vai mais aconselhar seu filho, vai trocar ideias, vai emitir certas opiniões e vai estar ali sempre por perto, dando abertura para que seu filho consiga fazer isso de uma forma mais positiva e que realmente ele vai dar certo. Realmente ele caminhe para que isso dê certo. Então, para isso, você precisa de mudar de papel. E o seu filho também precisa de mudar de papel. Se você vai sair de uma posição de um pai muito controlador para um pai mais conselheiro, uma mãe mais conselheira, o seu filho também precisa sair do papel de alguém que precisa de orientação para tudo, que não faz nada sozinho, que morre de medo de fazer as coisas, que tudo que eu faço é errado. E isso pode ter sido fruto de uma criação também muito aprisionante, muito presa em determinadas questões, que você não deixou seu filho desenvolver essa autoconfiança, mas agora é hora. Agora é uma oportunidade que você tem de fazer isso, de permitir que seu filho mude de papel. Ele vai sair de um papel de alguém que fica só esperando os comandos para fazer, às vezes com muito má vontade, né? Diga-se de passagem, nem sempre os filhos fazem aquilo que a gente quer que eles façam, na hora que a gente acha que é importante, mas ele precisa sair desse papel de quem fica esperando comandos para alguém que vai para a vida e vai se arriscar em alguma medida. É importante saber que esse momento ele tem que ser
saudável na medida do possível. Então, para ele ser saudável, é necessário que você entenda que o sinônimo de saudável não quer dizer que é confortável. Saudável é uma coisa, confortável é outra. Ir para academia é saudável. Ir para academia nem sempre é confortável, porque nos faz fazer força, nos faz transpirar, nos faz sentir dor. Então, saudável e confortável, às vezes, são até coisas opostas. Então, o que é mais saudável para o seu filho nesse momento? É permitir viver essa dor nesse distanciamento. Viver essa dor e esse luto de morrer um papel para nascer outro. De morrer um pai que faz tudo pelo filho para um pai que vai ser mais conselheiro do filho. De morrer o papel do filho que fica o tempo todo querendo que o pai e a mãe resolvam as coisas por ele, para um filho que vai começar a correr mais riscos. Então, nesse momento, é necessário com que você deixe o seu filho fazer determinadas coisas. Foi estudar fora, foi trabalhar fora, as contas que ele tem que pagar, ir na companhia de energia elétrica resolver para ligar o apartamento dele, resolver a mobília da casa, resolver em quantas prestações vai fazer, negociar, pechinchar preço, fazer pesquisa. Todas essas questões que a vida normal nos pede, vai ser necessário passar para a mão dele. Mesmo que a palavra final não fique toda com ele, porque às vezes ele não tem o dinheiro todo, às vezes isso está sendo financiado por vocês ainda, mas a operacionalização é necessária, com que seu filho faça mais operacionalizações, que ele comece a tomar posse dessas questões mais ordinárias, vamos dizer assim. Por mais empobrecedor que possa parecer, falar que tomar posse das questões de ordem do dia, as questões ordinárias, é isso que vai fazer com que seu filho entenda as relações humanas nesse mundo que a gente vive. É isso que vai fazer com que seu filho comece a olhar para as coisas com um olhar de mais solução do que de problema. E é isso que vai fazer com que seu filho ele dê conta de assumir suas responsabilidades e tomar conta da própria vida. Por que é tão difícil deixar seu filho ir? Primeira questão é que você vai ter medo do desconhecido. Porque você conhece seu filho dentro de casa, mas você não sabe como ele vai portar depois que sair. Seu filho, sua filha, depois que eles estiverem lá fora, você tem dúvidas de que aquilo que você passou para ele foi assimilado por ele do jeito que você gostaria de ter passado. Porque às vezes você fala A e seu filho vai fazer B ou C. E ele não está errado, porque foi a forma como ele entendeu o A que você falou para ele. Então esse medo do desconhecido é algo que é inerente a esse momento de transição, de deixar o seu filho crescer, de deixar seu filho ir para a vida adulta. É a primeira grande questão que você vai ter que lidar quando isso acontece. Uma outra questão vai ser a possibilidade de culpa. Por quê? Se você foi uma mãe ou um pai negligente, ou se você não se autoavalia como um pai ou uma mãe boa até esse momento, pode correr o risco de você sentir medo e culpa e insegurança nesse momento de não ter feito aquilo que você gostaria de ter feito anteriormente, de você não ter conduzido as coisas da forma como você gostaria, e aí quando chega na hora do seu filho romper para tomar conta da vida, você quer segurá-lo de volta como se fosse uma espécie de recuperação, uma repescagem da educação. Pera aí, não vá agora não, porque tem coisa que eu não fiz para você que eu ainda quero fazer. Espera mais um pouquinho, vai ano que vem, vamos esperar mais uns 2 anos. Não, fica por aqui perto de mim, eu vou construir para você ficar aqui perto de mim. Essa sensação de que eu deveria ter feito mais também pode atrapalhar esse processo e é algo que você precisa entender que tem que tomar conta disso. Você precisa tomar conta desse sentimento, se é que esse sentimento ele faz parte do seu repertório nesse momento. Observe se isso tem a ver com você. Outra questão é em relação ao vínculo emocional. Nós somos seres sociáveis, né? Os mamíferos nós somos, né, uma espécie sociável e nós queremos viver sempre em bando. Nós, brasileiros e latinos, né, de um modo geral, a gente inclusive é mais físico, mais corporal. A gente gosta de pegar, de tocar na pessoa. Então esse vínculo emocional também pode ser algo que dificulte esse processo. Então, tudo isso você precisa parar para pensar e ver em quais dessas dimensões você tem se ocupado mais ou sente maior dificuldade para que a gente comece a lidar com isso de uma maneira mais positiva e proativa daqui para frente. Como você pode se preparar e como pode preparar os seus filhos para esses momentos de transição, principalmente em relação à vida adulta? Se o seu filho vem num crescente de desenvolvimento, então para os seus filhos é recomendável que você passe para eles certas atribuições de vida corriqueira. Banco, cartório,
serviços de água e esgoto, carteira de habilitação, autenticar documento, fazer matrícula, ter uma quantidade de recurso, ou seja, de dinheiro para ser administrado, e aquele recurso ele tem que caber ali dentro da semana ou do mês. Tudo isso são formas práticas de você já ir treinando o seu filho para resolver questões da vida comum. E esse processo da vida comum é o que realmente vai fortalecer profundamente o seu filho. De forma muito paradoxa, é dar conta de viver no mundo que te transforma em alguém mais profundamente forte emocionalmente. Pode parecer um paradoxo, mas é verdade. Assim como pegar um pezinho ali na academia pode ser o que vai te dar maior longevidade, maior capacidade de viver. Então, para preparar seu filho, questões de ordem comum, questões do dia a dia, questões do métier normal da rotina de uma vida. Para você se preparar, você vai ter que trabalhar a questão emocional gradual e também de deixar certas tarefas para o seu filho resolver. Ah, porque isso sempre fiz desse jeito, do meu jeito era melhor, eu só aceito se fizer do meu jeito. Se for assim, não vai haver entrega de bastão, ninguém vai passar a bola para ninguém, cada um vai continuar fazendo o seu e o seu filho não vai ter oportunidade de exercitar o jeito dele de fazer as coisas. Se você quer que seu filho faça tudo igual você faz, você não vai largar o osso, como se diz, você vai permanecer segurando o seu filho em volta de você e isso vai criar uma série de dificuldades. Então, elenque coisas que você pode soltar na mão do seu filho, coisas que você pode deixar com que ele faça, obviamente, que seja de acordo com o momento de vida e a maturidade dele, para que você também não gere um trauma e não crie nele um bloqueio da vida adulta e ele não queira mexer com nada. Tem que ser gradual, tem que ser medido e tem que estar ali lado a lado com o seu filho para isso tudo funcionar. Então, para você cuidar desse processo, você tem que sentar com a pessoa que também cria seu filho com você, pode ser a sua esposa, pode ser seu esposo, pode ser a sua ex ou seu ex, isso não importa. Importa também que haja essa cumplicidade para que um puxe para um lado e o outro não puxe para o outro. Tem que haver um bom senso ali, um meio termo, para isso tudo dar certo. Se vamos soltar certas coisas, o que vamos soltar para os nossos filhos? Se vamos dar para ele autonomia, o que vamos dar para ele de autonomia e apoio, juntos? Porque se um puxar para um lado, outro para o outro, nada vai dar certo. Quais são os benefícios de deixar o seu filho ir? A vida tem uma questão muito interessante, né? A vida é sempre essa ambiguidade, essas coisas meio dúbias. Então, do mesmo modo que as coisas corriqueiras podem fortalecer você profundamente, também existem outras coisas que são dúbias e ambíguas. Por exemplo, aqui a gente está falando sempre de planejamento, de futuro, de como pensar a vida do seu filho. Mas muitas vezes o planejamento ele entra em conflito com a nossa realidade quando aquilo que você planejou chega a hora de fazer. O que é que eu quero dizer com isso? O benefício de deixar seu filho ir. Para o seu filho, se você deixa seu filho ir, ele vai se sentir uma pessoa capaz, ele vai desenvolver a sua autoconfiança, ele vai ver que a vida é difícil, mas ele consegue criar estratégias e dar conta, ele vai desenvolver raciocínio lógico e capacidade de resolução de problemas e conflitos, ele vai desenvolver estratégias para crescer na vida e ter uma condição de vida compatível com aquilo que ele acredita que é bom para ele. Então tem uma série de ganhos nisso. Só que ao mesmo tempo, para você que é mãe e pai, que ficou a vida inteira sonhando, quando eu me aposentar, quando os meus filhos forem grandes, quando eu não tiver mais esse tanto de obrigação, aí eu vou viajar, aí eu vou ter minha tão sonhada casa de campo, ou minha casa na praia, ou eu vou mudar para a praia, ou eu vou mudar para o campo, ou eu vou fazer uma faculdade nova, ou eu vou empreender em uma outra área que eu nunca mexi, mas eu sempre sonhei. Então, esses sonhos que vocês foram carregando, idealizando o momento em que vocês fossem mais velhos e que a vida adulta dos seus filhos chegasse, quando chega a hora, é justamente a hora que a gente tende a nos auto-sabotar. É a hora que a gente olha e fala assim, será que está na hora mesmo? Será que meu filho está preparado mesmo? Será que sim? Será que não? Às vezes, essas dúvidas são muito mais em relação a você próprio do que ao seu filho. Às vezes, o medo é muito mais seu do que do seu filho. Às vezes a dificuldade é muito maior sua do que do seu filho. Então, eu quero te dizer o seguinte, há muitos benefícios nisso. Já falei os benefícios para o seu filho e agora eu estou falando os seus benefícios. Vocês vão poder realizar seus sonhos. E a grande pergunta que eu tenho que fazer para vocês agora é, vocês estão prontos para realizar seus sonhos que vocês sonharam tanto para o momento de que seus filhos não precisassem tanto de vocês?
Fica a dúvida, fica a dica, mas a hora é agora e está para vocês a oportunidade de realizar seus próprios sonhos também. Então, deixar seu filho ir pode ser talvez o maior gesto de amor que você já fez na vida. Porque é exatamente a dimensão que está entre aquilo que você mais quer perto de você, aquilo que você mais ama ter do seu lado e, ao mesmo tempo, a necessidade de abrir mão da convivência próxima com esse afeto e com esse amor, que é o amor que normalmente você tem pelo seu filho, que a maioria das pessoas tem pelos filhos. Esse momento de deixar ir é um momento realmente difícil e delicado, porque é lidar com emoções mistas. É uma sensação de dever cumprido, mas um dever que, será que eu quero que ele acabe? Será que eu quero realmente que meu filho tenha a sua própria vida e não precise de mim para nada? O que eu vou sentir quando chegar essa hora? Eu me preparei para isso? Eu tenho a minha própria vida sem meu filho? Eu criei isso para mim? Porque se eu não criei, agora é hora de pensar nisso. Quem sou eu sem ter o meu filho aqui do meu lado, precisando de mim o tempo todo? Quem sou eu, pai de um filho, uma filha que mora em outra cidade, um filho, uma filha que já tem uma profissão, ou está numa faculdade encaminhado para uma profissão, um filho, uma filha que faz tudo sozinho, que já dirige, que paga as contas, que não precisa, mesmo que precise do meu dinheiro ainda, mas resolve-se sozinho. Eu mando uma quantidade justa, ela consegue administrar, ele consegue administrar e a vida deles está andando muito bem, obrigado. Sem eu ter que estar ali do lado cobrando, sem eu ter que estar ali do lado lembrando, sem você ter que acordar cedo para poder colocá-los para fora da cama. Você está pronto para isso? Esse é o nosso maior desafio com essa nossa aula de hoje. É te colocar para pensar que se você está preparando para isso ou não, e se você ainda não estiver, a hora é agora. Porque os benefícios são muitos, mas são benefícios que requerem de você uma coragem, uma força afetiva, uma força emocional que te permite deslocar de um lugar onde você é muito importante para um lugar onde você possa ser até desnecessário em muitas medidas. Se tornar inútil é a maior função de nós pais. A sua maior função é se tornar inútil. No dia que seu filho falar, não preciso mais de você, você conseguiu cumprir sua missão. Mas lidar com essa inutilidade e criar novas utilidades, talvez, vai ser o seu maior desafio. Da porta para fora, o mundo espera seu filho. Quando ele bater asas e voar, você já não poderá fazer mais tanto por ele. Então, o que você vai fazer hoje e nos próximos dias é o que vai determinar o tanto que esse voo vai ser importante, vai ser raso, vai ser fundo, vai ser longínquo, vai ser perto. É nesse momento que você vai saber que tipo de voo seu filho vai fazer. Vai saber que seu filho vai ter que voar, é inevitável. Que ele vai ter que tomar conta da própria vida, é inevitável. Cuide para que esse momento seja o mais preparado possível. Cuide para que esse momento seja o mais previsível possível. Embora imprevistos vão acontecer. Você não está sozinho, nós estamos juntos nessa caminhada e eu estou aqui para te ajudar no que for preciso. Mande mensagens, deixe seus comentários, vamos juntos preparar esse voo, o que eles merecem.